alunos da EJA! Chegou o momento do nível 1 agora. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Dayana. Vamos lá, e a nossa aula de hoje nós continuaremos aí revendo as classes gramaticais ou classes de palavras, como também são conhecidas. Hoje falaremos de preposição, conjunção e interjeição. Mas antes disso, vamos retomar aí algumas que nós já revimos aí nas aulas anteriores. Nós já vimos aí os adjetivos. O que é mesmo um adjetivo? Vamos rever? O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados, ou seja, vai caracterizar aí os substantivos. Nós também temos aí as variações que os adjetivos podem ter. Eles sofrem variações de gênero, que são masculino ou feminino. Também de número, os adjetivos podem sofrer variações de plural e singular, dependendo aí do seu substantivo. E grau, que é aí os graus comparativos, que ele pode estar comparando com inferioridade. Vamos ver o exemplo para relembrar? Lucas é menos extrovertido que seu irmão, ou seja, o comparativo de inferioridade, menos extrovertido. E de igualdade, Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. Quer dizer, de igualdade é tão quanto, tanto quanto. E de superioridade, Lucas é mais extrovertido que seu irmão, ou seja, eu uso aí algo para dar superioridade. Esse é o grau comparativo dos adjetivos. E o superlativo? Nós temos aqui o superlativo absoluto. Ele manifesta a ideia de excesso e ele pode ser sintético ou analítico. Vamos aí aos exemplos. O absoluto analítico, vejam bem, a árvore era muito alta. Percebam que eu vou usar aqui um advérbio, muito alta. E o sintético, a árvore era altíssima. Não utilizo aí um advérbio, mas coloco aí algo sintético, ou seja, altíssima. E nós vimos também sobre os pronomes. Quais são os pronomes? Vamos relembrar também? Ó, pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo, ou seja, o nome. Tem a finalidade de indicar pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço sem utilizar o seu nome. Ou seja, já falei o nome antes, mas eu posso utilizar um pronome para substituir e evita assim a repetição. Vamos lá, nós temos pronomes pessoais, que são eles: eu, tu, ele ou ela. Lembram? Temos também de tratamento: você, vossa mercê, vossa majestade. Temos os demonstrativos: aquele, aquela. E também os possessivos: seu, meu, nosso. Esses, então, são os pronomes. E para a aula de hoje, eu convido você para analisar aqui essa frase junto comigo. Bora lá? Temos aqui: todos os colegas gostam? Você? Não tá faltando algo? Sim, gostam de você. Percebam que eu preciso aqui de uma preposição para ligar um termo a outro. Vamos ver mais? Ó, a preposição é a classe de palavras que estabelece relação de vários sentidos entre as palavras que liga, ou seja, ele liga as palavras. Vamos ver mais algumas frases, analisar e completar junto comigo? Vamos lá.
Ele é especialista comunicação e marketing. Tá faltando algo aqui. Qual palavrinha se encaixaria melhor aqui? Ele é especialista em comunicação e marketing. Vamos ver outra frase. Comprei a passagem de ônibus R$ 20. Qual preposição eu poderia colocar aqui? Comprei a passagem de ônibus por R$ 20. Agora, estamos 5 quilômetros de Manaus. Qual preposição eu poderia colocar aqui? A. Estamos a 5 quilômetros de Manaus. É muito comum a gente confundir a preposição a com o artigo definido a, que é feminino, né? É o caso de a preposição ter um sentido de para a, certo? Vamos lá. Vamos comparar sentidos utilizando preposições diferentes. Tem como, professora? Vem comigo para a gente ver. Amor, mãe. Duas frases iguais que eu vou colocar, adicionar aqui preposições diferentes. Vamos lá? Amor de mãe. É o amor que a mãe tem pelo filho, certo? E amor à mãe. É o amor destinado à mãe. Vejam bem que nós utilizamos aqui um A craseado. Nós já vimos aí na acentuação que o A acraseado é a junção de um artigo mais a preposição a. Artigo feminino, artigo definido feminino mais a preposição. E a contração dá aí um acento para a crase. E agora nós vamos às classificações. Vamos lá? Vejam bem, a classificação de pronomes. Nós temos essenciais e também acidentais. Vamos ver como funciona. Ó. Os essenciais sempre funcionam como preposição. Exemplos: a, ante, de, por, com, em, sob, até, e temos muitos outros. Ou seja, se são essenciais, sempre funcionarão como preposição. E as acidentais? Vamos ver. Ó, palavra que, além de preposição, pode assumir outras funções morfológicas. Por exemplo, consoante, segundo, mediante, fora. Vocês vão perceber que algumas outras classes de palavras, palavras de outras classes, vão funcionar como preposição em algumas situações. Vamos ver? Olha o exemplo. Irei ao supermercado com você. Eu tenho aqui duas preposições, o ao e com. Lembrando que também podemos juntar a preposição a com o artigo definido masculino, o o, quando eu tenho aqui um substantivo no masculino, certo? Então, sempre, as essenciais sempre vão funcionar como preposição mesmo. E as acidentais? Vamos ver essa frase. Segundo meus pais, meu irmão chegou bem. Vejam bem essa aqui, essa preposição segundo. Segundo é uma palavra, um numeral, que faz parte da classe de palavras numeral. Os numerais ordinais. Lembram da nossa aula? Mas aqui nessa frase ela pode funcionar muito bem como uma preposição, certo? Ó, segundo meus pais, meu irmão chegou bem. Bora continuar? Agora eu posso também juntar palavras, juntar preposições com artigos, preposições com pronomes. E como fica isso, professora? Vamos ver. Ó, com a preposição de, eu posso juntar o artigo definido masculino, que fica do.
Eu posso juntar o de com o pronome pessoal, ele ou ela, e fica dele ou dela. Viram só? Eu posso também juntar algumas palavras com a preposição em. Eu junto aqui o artigo, né? Em mais o artigo definido masculino, o fica no. E com o artigo definido feminino, fica na. Em mais a, na. Em mais ele, em mais o pronome, fica nele. Olha outros exemplos com por, que equivale também a per. Por mais o artigo definido masculino, a gente forma aí pelo. E com o artigo feminino, pela. E por mais os, no plural, fica pelos. Lembram que eu falei aqui da preposição a, juntando com o artigo definido feminino? Aí eu vou ter aí o acraseado. E no plural, também é só acrescentar o S. Viram só? Agora vamos a uma leitura. Vamos agora para outra classe gramatical e vamos ler aqui uma tirinha, né, do Armandinho. Vamos lá. O pai diz: desculpe, mas preciso colocar limites. E ele responde: sei. Para aprender a lidar com as frustrações, respeitar regras e os outros. E não virar um adulto mimado, egoísta e birrento, como alguns por aí. Tá vendo que ele tá todo sujinho, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, que algumas palavrinhas vão juntar aí um período com outro, uma oração com outra. Vamos analisar quais são? Vejam bem, desculpe, mas preciso colocar limites. Aqui já temos uma, mas vejam outra, a hora que ele acaba de falar e que ele vai complementar e não virar um adulto mimado. Eu tenho outra. Do que nós estamos falando? Qual é essa classe gramatical? Essa é a conjunção. O próprio nome já diz, conjunção, que junta. Vamos ver aqui a definição? Conjunção é uma palavra que vem de conjunto. A sua definição, segundo os dicionários, é que conjunção significa reunião das partes de um todo. Ou seja, eu posso utilizar a conjunção para juntar as frases, para juntar os períodos de uma mesma frase, né? Ou uma frase a outra dentro de uma oração. Vejam bem quais as conjunções nós temos, algumas, né, que temos aqui, e a ideia que elas trazem, né, ajudando aí na construção de um texto. Nós temos, da classificação, conjunções que dá a ideia de adicionar as aditivas, né, e, nem, mas, também. Vejam um exemplo aqui, Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Viram que eu adicionei mais uma informação e coloquei a conjunção nem. E a adversativa? A adversativa quer dizer que dá ideia de contrário, né? Vamos ver alguns exemplos, Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Olha o exemplo que nós temos aqui dentro da construção de uma frase. Ele era muito rico, mas não era feliz. Viram só? As conjunções adversativas vão trazendo aí uma ideia oposta. E agora, alternativa. O próprio nome diz, né? Se é alternativa, pode ser uma coisa ou outra. Vamos ver. Ou, ora, quer. Vamos ver dentro de uma frase como fica isso. Olha o nosso exemplo. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva, viu? São alternâncias, né? E conclusivas, né? O que vem a ser essa ideia de conclusivas? Ideia de conclusão. Vamos ver.
Portanto, logo, por isso, pois, que vindo anteposto ao verbo. Vamos ver aí um exemplo de como fica isso, ó. Este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. Viram só? Trazendo aí uma conclusão. Está te avisando que o cavalo é bravo e para você tomar cuidado. E a explicativa? O próprio nome diz que vai explicar algo, né? Por quê, que, pois. Vamos ver como fica aí dentro de uma construção de uma frase, ó. Volte logo, porque amanhã será tarde. Viram só? Eu tenho aqui o porquê como uma conjunção explicativa. E agora mais uma leitura. Vimos as conjunções, agora vamos ver outra classe gramatical. Vejam só uma tirinha aqui do Garfield. Ele todo espantadinho fala, ovos. Na verdade, ele não fala, ele pensa, né? Os balõezinhos dele são de pensamento. A gente lê os pensamentos do gato. Quem nunca, né? Ovos. Agora, onde está o ninho com bacon? Ele não quer demais, não, né? Ele acha um ninho com ovos e já quer um ninho com bacon. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para esse termo aqui. O que vem a ser? Esse termo nós chamamos de interjeição. Vamos ver comigo agora as interjeições. Vamos lá? Ó, interjeições são palavras e expressões usadas para traduzir emoções, sentimentos ou reações como susto, satisfação, raiva, chamamento, encorajamento e muitos outros. Vamos ver aqui? Nós vamos observar esses períodos, essas frases, e vamos enumerá-los de acordo com a outra sequência que temos aqui. Olha a primeira. Ufa, cheguei na hora certa. O item 2, coitado, mal sabe o que espera. O 3, cuidado, o piso está molhado. E o 4, puxa vida, o resultado da minha prova foi ruim. Agora vamos relacionar aqui a que ideias essas interjeições pode trazer pra gente. Olha o primeiro. O primeiro está dizendo pena. Qual dessas aqui vai dar uma ideia de pena? Vamos lá? A número 2, coitado, mal sabe o que espera. Então, aqui dá pra gente uma ideia de pena, é o coitado, a interjeição utilizada aqui. E essa segunda, advertência, quando a gente está advertindo alguém, qual desses itens aqui vai se encaixar melhor? O número 3, cuidado, está advertindo, né? Que o piso está molhado. E agora, está perguntando uma aqui de aborrecimento. Qual desses vai trazer aí uma ideia de aborrecimento? Isso, a número 4. Puxa vida, o resultado da minha prova foi ruim. E, por último, ufa, cheguei na hora certa. Essa vai trazer uma ideia de alívio. Número 1. Viram só? Trazem muitas ideias aí as interjeições. Agora, para a gente fixar o conteúdo do que foi visto hoje, vamos aqui ver, completar essas frases com algumas preposições. Vamos lá? Irei, casa, João. Qual eu posso utilizar aqui? Nós podemos utilizar a, já que nós temos aqui um substantivo feminino, e o de. Irei à casa de João. Comprei 2 frangos por R$50. Já respondi. Puxa vida. Comprei 2 frangos. O que encaixa melhor aqui? Por. E agora com conjunção. Sofia está muito feliz com os resultados das avaliações.
pretende continuar estudando bastante. Bom, se ela já está feliz, aí ainda pretende continuar estudando, quer dizer o quê? Que dá uma ideia um pouco contrária, né? Mesmo feliz, ela vai continuar estudando. Então, aqui ficaria legal utilizarmos o mas. E agora, por último, vamos rever aí algumas interjeições que temos. Ufa, ó, nossa, ah, oba, aleluia. Viu quanto são expressivas as nossas interjeições? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!